pela Cláudia, pela Tatiana, pela Joyce, daria a vida por cada um de nós. Cada uma de nós, né? Então, se ele veio ao mundo para dar a vida por mim, é porque ele me ama. E mais, é dessa forma que eu tenho que amar as pessoas. Vejam agora, se eu sou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico, se eu sou um presente para vocês nesse momento, como eu falei com vocês, eu sou só um instrumento, tá? Só um instrumento. Há alguns anos Deus me curou. Há alguns anos, quando eu comecei os estudos das virtudes, lá se vão 16 anos, eu tive uma transformação na minha vida. Eu fui curada, tá? Através do conhecimento. Quando eu me curei, há 16 anos, eu tive a missão lá atrás de ajudar as pessoas a se curarem. Então, eu tô aqui, mas na verdade quem vai fazer essa transformação é Deus. Eu não passo de um instrumento. Então, olha só, se eu sou um presente para a vida de vocês, vocês são um presente para a minha vida. Por quê? Porque vocês fazem, neste momento, com que eu estude mais. E cada vez que eu também estudo, eu aprendo mais, né? Agora, ainda que eu não acredite nisso, ainda que eu não creia nisso, e eu não tenho que crer, porque eu não vejo, né? Olha só, fé é uma coisa que eu não posso pegar, vocês concordam? Então, ainda que eu não veja, eu preciso crer. Por quê? Porque eu creio no amor de Deus e creio que Ele pediu que eu me desse a vocês. Eu creio que Ele pediu que eu amasse a vocês, porque Ele me amou primeiro. Tá dando para entender a dimensão da fé? Como ela cresce? Como ela faz com que a gente se doe? Então é basicamente isso. A gente não esquece, não pode esquecer que muitas de nós abandonam a fé porque encontram uma pedra no meio do caminho. Tipo o Carlos Drummond de Andrade, naquele poema, né? Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Gente, as pedras virão, tá? E já digo para vocês de cara. Vocês se preparem, porque todas as vezes que uma mulher começa a se tornar virtuosa, aí que as tentações chegam e chegam com força. Mas não desistam. Então, fé é isso. Eu não tenho que sentir, eu não tenho que pensar, eu tenho só que acreditar. Deus me ama, Deus está comigo e tá tudo bem. Tudo passa. Tá bom? Encerramos fé agora. Agora vamos para esperança. O que é esperança? Esperança, gente, vem de esperar em Deus. Isso é esperança, né? Se eu confio em Deus pela fé, eu espero em Deus. Lembra que eu falei com vocês lá atrás que fé, esperança e caridade são inseparáveis? Por isso, para eu exercer a caridade, eu tenho que ter esperança. Para exercer a esperança, eu tenho que ter fé. Então, olha, agora nós estamos na esperança, que ela secunda a fé, né? Que é esperar em Deus. Então, se eu confio em Deus pela fé, eu também espero em Deus pela esperança. Ô, gente, vou dar um exemplo prático. Eu tenho vontade, por exemplo, de comprar uma casa. A casa dos meus sonhos. Eu sou doida com casa, né? Eu moro em um apartamento. Então, suponhamos, eu quero comprar essa casa, né? Aí, o que eu faço? Eu vou planejar. Eu, Karina, vou planejar. Vou planejar para conseguir dinheiro, para realizar o que eu quero, tá? Essa espera na condição material, né? De circunstância de emprego, de circunstância financeira, essa espera na realização humana, não é esperança, gente. Isso é expectativa. Isso não é esperança. Tudo que eu espero na dimensão humana, material, é expectativa. Quando eu volto os meus olhos para Deus e espero nele, essa espera chama-se esperança. Então tem uma diferença grande aí, tá? Por isso que a gente se frustra tanto. A gente coloca esperança nas coisas materiais aqui na Terra. A gente coloca esperança nas pessoas. Gente, isso é só expectativa. Esperança é só em Deus. Se eu colocar nas mãos de Deus o meu sonho, né, e pedir para Ele que me conceda essa casa, se for da vontade dEle, né, isso é esperança. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela queria ir para o convento muito cedo. Antes dos 15 anos, ela não tinha liberação. Aí o que ela fez? Ela teve que pedir o bispo, né, para que o bispo liberasse. Ela tinha esperança no bispo? Não, gente. Ela não tinha. Ela colocou nas mãos de Deus. Ela tinha esperança
em servir a Deus de conseguir uma exceção para entrar no convento. Ela não tinha expectativa humana. Ela tinha esperança. Então, todas as vezes que a gente tiver algum sonho, algum pedido, alguma vontade, ou pedir para alguma coisa para um filho, ou pedir para um marido, ou para um amigo, quem quer que seja, vamos colocar nas mãos de Deus? Porque aí sim, a gente vai ter esperança. Vocês entenderam? Eu vou abrir um parêntese aqui para falar sobre as 3 virtudes, né? Que eu falei, fé, esperança e caridade. Só que é o seguinte, pra gente fazer uma conexão rápida aqui. Fé é crer no amor de Deus por mim, né? Ainda que eu não sinta, ainda que eu não saiba, ainda que eu não mereça, essa é a crença. Esperança é esperar no amor de Deus, ainda que o cenário seja caótico, ainda que eu esteja com a corda no pescoço, ainda que eu não veja saída para uma situação financeira, para uma situação emocional, para uma situação familiar, ainda que eu não veja nada, eu tenho esperança, porque eu espero em Deus. Eu não estou sozinha, gente. Eu não estou nesse barco aqui dessa vida sozinha. Ainda que eu ache que eu esteja sozinha, eu não estou. Então eu tenho que esperar nele. E por fim, o último é caridade. Caridade é amar, né? Agora, é só para vocês verem a conexão de uma virtude com a outra. Agora, voltando para a esperança na prática, porque a gente está estudando na prática, esperança é ansiar ser melhor. Isso é a definição de esperança. É esperar ser melhor. Por exemplo, quando a gente educa um filho, por que a gente educa? Porque a gente tem esperança que ele seja uma pessoa melhor. Quando eu chamo a atenção de alguém, qual a finalidade de eu chamar a atenção de alguém, de uma amiga, por exemplo, fazer uma correção afetiva? Porque eu tenho esperança de que essa pessoa mudará. É por isso, né? Então, a esperança, como ela é o passo seguinte da fé, ela já vem com uma crença. Então, eu creio em Deus e espero nele. Todas nós temos esse chamado, gente. Todas nós. Todas nós temos uma vocação. É preciso que cada um de nós saiba qual vocação é a nossa. Toda vez que a gente perde a grandeza da nossa vocação, é porque a gente perdeu a esperança antes. Já perguntaram qual que é a vocação de vocês? Por exemplo, a minha vocação é ser mãe, é ser esposa, é ser filha, é ser amiga. Para eu cumprir a minha vocação, eu ganhei de Deus, porque não sou eu que tenho o talento, né, da escrita. Para eu cumprir o talento da escrita, eu tenho que estudar. Para eu estudar, eu tenho que ter virtude. Então, olha, uma coisa é o talento que Deus me deu, outra coisa é desenvolver esse talento. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. Esperança, gente, é esperar, tá? No céu. Aqui, tá falando que quando a Cidinha tá dizendo que congelou a imagem, voltou? Vocês estão conseguindo agora seguir? Tá tudo normal agora? Porque acho que foi só falha aqui na internet. Deixa eu ver aqui, peraí. Dá um minutinho, gente. Aqui foi só falha, tá? Vejam bem, gente. Esperança é esperar o céu. Em suma, tá? Esperar o céu. Nós não estamos nessa vida para essa vida, mas para a glória eterna junto de Deus. Vamos guardar bem isso. A gente está nessa vida para encontrar com Deus na vida eterna. E o que é a falsa esperança? Agora que é interessante. É parar de esperar o céu e criar paraíso aqui na terra. Isso é falsa esperança. Gente, não houve, não há e jamais haverá paraíso aqui na terra. Jamais. A gente precisa entender isso, para a gente não ter expectativa. Então, olha, nós passamos pela fé, nós passamos pela esperança, agora a gente vai entrar na caridade. Gente, caridade, o que é? Que a gente chama de amor, tá? Caridade é fazer o bem. É fazer o bem sem querer pagamento. Porque quando a gente espera pagamento por um ato de amor, isso não é caridade, isso é falsa virtude. Isso é egoísmo. Tá? Eu vou dar o nome daqui um pouquinho mais na frente. Então, caridade é fazer o bem pelo bem. Porque a depender da nossa intenção, vejam bem, a caridade deixa de ser virtude.
Então eu preciso pedir a Deus para purificar a minha intenção. Gente, toda vez que a gente vai fazer algo, olha, não importa o que seja, gente, eu preciso pedir a Deus para purificar a minha intenção. Sabe, quando eu vou fazer uma comida para alguém, quando eu vou servir alguém, eu me pergunto, qual que é a intenção que eu estou fazendo aqui, que eu estou trabalhando, né, nesse alimento para servir a pessoa. A nossa intenção tem que ser purificada, porque senão ela deixa de ser virtude. Deus sabe todas as coisas, vê tudo que a gente faz. Então é preciso que a gente peça isso para Ele, para purificar a nossa intenção. Porque caridade é eu empenhar-me em fazer o bem, e não só fazer o que me agrada, tá, gente? Mas o que precisa ser feito. Eu vou falar uma coisa para vocês. Por exemplo, me agrada muito e me causa muito esforço escrever, tá? Mas eu digo para vocês que quando eu estou escrevendo eu me sinto no céu. Mas quando eu estou aqui, eu tenho que falar com as pessoas, não me é muito confortável. Não é assim que eu diria um talento, sabe? É algo que eu preciso aprender para falar, entendem? Então, assim, o amor é isso. É eu fazer algo que precisa ser feito, independentemente se me dá conforto ou não. Sabe? É eu me empenhar em fazer o bem, pelo bem, sem esperar algo em troca. Vocês estão entendendo? Isso é caridade. Ninguém ama mais do que aquele que deu a vida pelos seus amigos. Não é isso que Jesus diz? E vocês sabem o que é dar a vida na amplitude humana? Porque Deus morreu na cruz por nós. Ele deu a vida por mim, Karina, por cada um de vocês. Né? Isso é amar de verdade. Mas na amplitude humana, eu acredito que muito poucos de nós, né, como os mártires, por exemplo, tiveram essa oportunidade de dar a vida mesmo na cruz por alguém. Né? Na nossa esfera, no ordinário do nosso dia a dia, na nossa vida prática, o que é dar a vida pelo outro? Né? É dar o que é mais íntimo nosso, sabe? Os nossos pensamentos, os nossos projetos, os nossos planos, o nosso tempo. Isso é amar. Né? Quando eu penso no bem do meu próximo, quando eu rezo pelo meu próximo, quando eu mesma, né? Olha, eu vou para minha igreja rezar, aí começa a vir na minha mente as minhas amigas que estão precisando, as necessidades de cada uma. E naquele momento eu precisava pedir para mim. Então, eu abro mão de mim para pedir para elas. Isso é amar, gente. Né? É oferecer um sacrifício por quem está precisando. Eu me interessar pelos problemas dos meus amigos, dos meus conhecidos. É eu sair de mim. Isso é amar. Amar de verdade é quando eu me dirijo ao outro, é servir ao outro. Porque caridade é servir. Isso é o verdadeiro amor, né? E a cura que a gente encontra no céu, a gente encontra na caridade, gente. Santo Tomás de Aquino já falava isso. A cura que a gente vai encontrar lá no céu, a gente encontra na terra, exercendo a caridade, né? Mas antes também de eu continuar esse assunto de caridade, eu preciso falar para vocês o que é uma falsa caridade. Chama filáusia. Eu não sei se vocês já ouviram falar esse termo, né? Um termo bem estranho, bem feio, assim, palavra esquisita. Filáusia é o amor desordenado. É o falso amor, né? Por quê? É o amor de si contra si. Essa é a melhor definição de filáusia. Por exemplo, quando eu falo assim, eu quero ser feliz, por isso eu bebo. É filáusia. Eu quero ser feliz, não estou bem no meu casamento, eu quero ser feliz, eu não quero mais continuar com esse meu marido, né? Aí eu vou trair. Isso é filáusia. É o amor de si contra si. Olha que interessante, né? Então, por causa da filáusia, escreve filáusia, F-I-L-A-U-C-I-A. Filáusia, tá? Um exemplo de vários casamentos que se acabam.